Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marina, sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar para vocês a segunda parte do curso, do mini curso, né, de reflexologia podal. Bora lá? Então, a primeira aula eu comentei com vocês um pouquinho sobre anatomia, sobre algumas ações, né, da reflexologia e agora eu vou comentar com vocês sobre a inspeção. Então, bora lá. Então, em relação à inspeção dos pés, o que é a inspeção dos pés? É quando a gente olha, aquela primeira olhada que a gente dá nos pés, quando o paciente coloca para que a gente realize a técnica de reflexologia podal. Então, antes de realizar a massagem em si, é importante a gente fazer a inspeção, ou seja, observar tudo que tem de diferente, ou seja, tudo que o pé do nosso paciente pode estar mostrando. Por exemplo, pessoas com o arco dos pés altos podem sofrer, então, de lordose, como eu comentei com vocês na primeira videoaula, que em relação ao formato dos pés, em relação ao formato da pisada do paciente, então também já tem que verificar se tem uma alteração postural. Então, a pisada tem tudo a ver com alterações posturais, ou seja, de nada adianta vocês tratarem pontos específicos de dor nos pés se não for feita uma anamnese sobre o que está acontecendo com esse paciente, como que é a pisada, né, a postura, para que daí se chegue, então, a um melhor tratamento, certo? Lembrando que quando a gente se refere à postura e a pisada e problemas de coluna, nunca esqueçam, tá, turma? Isso aí cabe à fisioterapia, certo? Então, nós na fisioterapia, a gente vai fazer esse trabalho, certo? Então, a massagem ajuda, porque através da massagem vocês conseguem soltar um pouco mais a parte em que tá, às vezes está um pouquinho mais travado, o que impede o movimento, mas de nada adianta fazer a massagem e não procurar um fisioterapeuta para corrigir a parte postural e a pisada, certo? Então, para correção da parte postural e da pisada, tem que ser com o fisioterapeuta. Mas a massagem também auxilia no alívio das dores e também para estimular determinados pontos, certo? Outra coisa que é importante observar nos pés dos nossos pacientes, em relação, se eles vão apresentar, né? Então, pele dura, calosidades ou pele mais grossa do que o normal, que pode indicar, então, uma situação de desequilíbrio hormonal, no caso, por exemplo, do fígado, ou seja, quando ocorre a hipercalosidade, ou tecnicamente conhecida como hiperqueratose, é quando tem um excesso de queratina e acaba deixando os calcanhares geralmente mais grossos, mais rígidos, com maiores calosidades. Então, assim, geralmente é importante lembrar que o paciente que apresente calosidade, ele precisa trabalhar com dois profissionais, certo? Primeiro, o podólogo, para realizar tratamento, eles fazem manobras de raspagem para remover essas calosidades, né, para deixar o mais confortável possível, mas de nada adianta remover as calosidades com o podólogo e não procurar um fisioterapeuta para corrigir o que causou essas calosidades, se for caso postural ou da pisada, certo? Dos arcos dos pés. Então, assim, lembrando que não adianta, então, ir no podólogo, remover a calosidade e não tratar a origem dessa calosidade, então, com a fisioterapia. Então, vocês, dentro da técnica de massagem, de reflexologia, vocês também têm um papel muito importante na identificação de alteração de pisada, né? Então, se vocês identificarem que o paciente de vocês apresenta alguma alteração na pisada, é importante vocês também orientarem que eles procurem um fisioterapeuta, certo? Muito importante. Pela medicina também, então, como eu comentei, geralmente quando aparecem rachaduras nos pés, pode indicar também alguns desequilíbrios hormonais e alterações no fígado também, certo? Como eu comentei, então, por isso que é muito mais comum aparecer essas hipercalosidades
em idosos, porque em idosos que começam a ter uma alteração do nível de queratina, devido ao envelhecimento e alterações dermatológicas, certo? Faz parte das alterações dentro da dermatologia. E também alterações na pisada, como eu comentei com vocês, exercendo uma pressão sobre a articulação e terminação nervosa. Então, quando envolve alterações de pisada, é importante realizar fisioterapia. Então, aí tem que encaminhar para um fisioterapeuta e ortopedista, certo? E aí, outra coisa importante deixa eu até colocar aqui para vocês, eu vou diminuir um pouco a imagem só para vocês poderem ver bem certinho. Então, assim, turma, aqui eu coloquei para vocês uma imagem das rachaduras, né, ou também conhecidas como fissuras, que costumam ser alterações, então, essas alterações hormonais, decorrentes da andropausa, no caso dos homens, né, que é quando tem a diminuição da produção de testosterona, depois dos 60 anos, e também a menopausa nas mulheres, que também tem diminuição dos hormônios femininos, né? Então, as alterações hormonais também acabam alterando o sistema endócrino e, consequentemente, também altera a parte do fígado, certo? Causando, então, essas rachaduras ou fissuras. E também é importante vocês observarem a presença de calos, considerando que, como eu já comentei com vocês, a presença de calos, a gente deve observar o tipo de sapato que o paciente utiliza. Então, é importante observar o tipo de sapato. Por exemplo, esses calos são muito mais comuns em mulheres do que em homens. Por quê? Porque quando tem o salto, a maior descarga de peso acaba ocorrendo nessa região, certo? Então, acaba favorecendo a presença, então, de calos. Então, super importante observar essas questões também, antes de realizar, estimular, né, os pontos da reflexologia. E aí, assim, turma, antes de falar para vocês sobre a técnica de reflexologia, eu vou explicar um pouquinho como que ela vai agir, certo? Então, assim, um dos sistemas, dentre os sistemas que a reflexologia vai estimular, acaba sendo um deles o sistema circulatório. Então, a reflexologia, ela vai estimular o sistema circulatório, melhorando o que a gente chama de retorno venoso através, então, dos movimentos de massagem, certo? Então, assim, então é o seguinte, o que é retorno venoso? Como assim, prof? Como que a massagem vai melhorar esse retorno venoso? Então, bora lá revisar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia do sistema circulatório. Então, assim, o nosso sistema circulatório, ele é formado pelo coração. Então, o coração é o principal órgão do sistema circulatório. Qual que é a função do nosso coração? O nosso coração, ele funciona como uma bomba. Então, essa bomba precisa bombear sangue para todas as artérias e veias do nosso organismo. Então, assim, ó, aqui tem a imagem, deixa eu até diminuir aqui para vocês poderem ver melhor. Então, aqui tem a imagem do sistema circulatório, certo? E esse aqui, ó, como vocês podem ver aqui, bem no meio está o nosso coração. Então, o nosso coração, ele vai funcionar como uma bomba. E essa bomba, ela vai bombear sangue, certo? Vai bombear sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial é toda essa parte vermelha que vocês podem ver aqui, ó. Tanto nessa imagem do corpo humano, que aparece aqui o desenho de corpo humano, como essa imagem do sistema, tá? Então, todas essas ramificações que aparecem aqui em vermelho são as artérias. E todas essas ramificações que aparecem em azul são as veias. Ambas fazem parte do sistema circulatório, certo? Como que acontece o bombeamento do sangue? Então, assim, o nosso coração, ele vai bombear sangue primeiramente pelas artérias. Então, ele bombeia sangue através dessas artérias, contraindo o coração, certo? Então, quando o nosso coração se contrai, ele vai bombear sangue através das artérias para todo o nosso corpo. Por isso que, quando o nosso coração ele faz esse bombeamento, ele executa também uma pressão, certo? Para que o nosso coração faça esse bombeamento, ele vai precisar de uma pressão.
Aí que se origina, então, pressão arterial. Por que arterial? Porque o coração vai bombear sangue primeiro pelas artérias, para as artérias. Então, toda essa parte que está em vermelho são as artérias. Então, o coração vai bombear sangue primeiramente para as artérias e depois, quando chega nas extremidades, então, o nosso coração, desde aqui da região central do nosso corpo, onde ele é localizado, né, entre as costelas, claro, mais voltado, mais deitado, um pouquinho mais para o lado direito, quer dizer, para o lado esquerdo, o nosso coração, quando ele vai bombear sangue, esse sangue ele é bombeado pelas artérias até chegar nas extremidades do nosso corpo, ou seja, no dedão, nos dedos das mãos e nos dedões do pé, né? Então, dos dois pés. E também na parte cerebral. Então, o nosso coração, ele é responsável por bombear sangue para todo o nosso corpo. Então, eles têm um trabalho muito importante. Então, o nosso coração tem um trabalho muito importante na circulação. Ele que faz com que esse sangue seja impulsionado para o nosso corpo. Então, o coração impulsiona esse sangue. E aí, precisa de uma pressão. Então, pressão arterial, ou seja, pressão através das artérias. E também pulso, né? Então, pulso e pressão são movimentos que são executados para as artérias. Então, por isso que a gente denomina pressão arterial, pulso arterial. Então, assim, o nosso coração, primeiramente, ele vai bombear sangue saindo pelas artérias, que é toda essa parte aqui em vermelho. Então, tudo que está em vermelho são as artérias, é o sangue arterial. Então, o nosso coração, ele começa bombeando sangue para as artérias, até chegar nas extremidades. Quando chega nas extremidades, esse sangue arterial, certo? Ele acaba retornando como sangue venoso, certo? Então, o sangue arterial, ele chega às extremidades e logo após chegar às extremidades, ele retorna pelo sangue venoso, que é essa parte azul, ou seja, o sangue que é através das veias. Então, as veias é a parte em que é coletado o sangue e tudo mais, certo? Então, esse sangue que tem nas veias é o sangue que retorna ao coração, ou seja, depois que o sangue já passou por todas as extremidades, já chegou até as extremidades, nas extremidades ele retorna pelas veias, que é o que a gente denomina de retorno venoso, certo? Retorno venoso, porque esse sangue vai retornar através das veias lá nas extremidades, tanto das mãos como dos pés, né? Para o coração novamente, para o centro do nosso corpo, né? O coração se localiza entre as nossas costelas, entre os pulmões, certo? Inclusive entre os pulmões. E quando esse sangue retorna pelas veias, esse sangue, ele inicia o que é denominado, então, de pequena circulação. Então, essa circulação que eu comentei com vocês é a grande circulação, que é o que ocorre primeiramente. Quando o sangue venoso retorna, começa então a pequena circulação, que é a circulação de sangue venoso para os pulmões, certo? Sangue venoso é um sangue que não tem oxigênio, por isso venoso. Esse sangue que não tem oxigênio, ele chega aos pulmões. Mas como nós sabemos, os nossos pulmões, eles contêm oxigênio, certo? Então, esse sangue, ele chega aos pulmões, depois que ele chegou ao coração, ele vai aos pulmões, e quando ele sai dos pulmões, os pulmões transformam ele em sangue com oxigênio, ou seja, ele volta a ser sangue arterial. E, consequentemente, volta para o nosso coração, por onde é bombeado novamente, fazendo todo o ciclo de grande circulação e pequena circulação, certo? Resumindo para vocês, só para vocês entenderem. E aí, o que isso tem a ver com a reflectologia podal? Bom, se a gente vai estimular os movimentos dos pés, então a gente também vai proporcionar melhora do retorno venoso,
certo? Então, algumas manobras de reflexologia podal também auxiliam na melhora do retorno venoso e, consequentemente, do sistema circulatório, certo? Então, bora lá. Então, assim, e além do sistema circulatório, existe também o sistema linfático. Qual que é a função do sistema linfático? Então, o sistema linfático, ele é o principal sistema de defesa do nosso organismo, ou seja, ele atua em conjunto com o sistema imunológico. Então, o sistema linfático, ele proporciona maiores reações de defesa do nosso organismo. E ele é constituído, então, pelos nódulos ou gânglios linfáticos, linfonodos e também os linfócitos. Então, assim, os linfonodos, eles são uma rede complexa de vasos que são responsáveis por transportar a linfa dos tecidos para o sistema circulatório, certo? Então, essa é a função do sistema linfático. Então, o sistema linfático também está relacionado diretamente, faz parte do sistema circulatório, certo? E assim, turma, o que pode acontecer de alterações? Quais alterações podem acontecer nos pés? Então, dentre elas existem os edemas. Então, os edemas, eles costumam ocorrer nos tornozelos, próximos ao tendão calcâneo ou dorso do pé. Pode ser devido a uma sobrecarga cardíaca, também com o envolvimento dos rins, glândulas de secreção interna e também vasos linfáticos. Ou seja, quando o sistema circulatório e o sistema linfático não estão trabalhando de forma adequada, então tem uma sobrecarga do sistema renal, acaba sobrecarregando o sistema renal, consequentemente, ocorrendo, então, edemas, certo? Então, os edemas são alterações no sistema circulatório que também acabam alterando os rins, certo? Então, esses são os edemas. Além dos edemas, outra alteração acaba sendo comum também são os pés diabéticos. Então, assim, o pé diabético, ele é considerado como uma neuropatia. Por que o pé diabético é considerado uma neuropatia? O diabetes é considerado uma neuropatia. Como assim neuropatia? Neuro, né, neuro que vem do sistema nervoso, que acaba atingindo, né, o sistema nervoso. E patia, doenças. Então, neuropatia é uma doença que acaba alterando parte do sistema nervoso. Como assim? Então, assim como existe o sistema circulatório, então a gente também tem o sistema nervoso. E o sistema nervoso, uma das funções do sistema nervoso envolve a sensibilidade e reação à dor, certo? Sensibilidade e reação à dor, que são alterações que pessoas que têm diabetes já vão apresentar, né? Então, pessoas que apresentam diabetes, eles vão ter, devido a alterações circulatórias e alterações do retorno venoso, também aparece aqui, ó, bem essa parte, como vocês podem ver, aqui está o sistema nervoso. Então, lembra que eu falei para vocês que o sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é o que comanda o estímulo da dor, sistema nervoso central e periférico, né? Mas, no caso do paciente diabético, ele começa a apresentar alterações no sistema nervoso periférico, decorrentes também de alterações do sistema circulatório, certo? Então, as artérias e veias, né, não conseguem retornar, o retorno venoso acaba sendo mais prejudicado no caso do paciente que apresenta diabetes. E além desse retorno venoso ser prejudicado, acaba prejudicando também a sensibilidade à dor, certo? Então, por isso que o pé do paciente diabético costuma ser um pé muito frio e que tem alteração total ou parcial de sensibilidade, certo? Porque ele é considerado, então, uma neuropatia, tá? Outra alteração que ocorre nos pés, que acaba sendo também
comum, né? É a trombose venosa profunda, que é muito perigosa. Então, o que é trombose venosa profunda? É quando ocorre um coágulo de sangue em uma veia profunda, geralmente nas pernas. Lembrando que essa condição é grave, pois os coágulos sanguíneos podem afrouxar e alojar-se nos pulmões. Pode haver dor ou inchaço na perna, bem como não ocorrer sintomas. E os tratamentos incluem medicamentos e uso de meias compressivas, certo? Então, assim, como eu comentei com vocês, aqui, ó, como vocês podem observar, são as veias. Então, essas são as veias das pernas. Então, as principais veias: veia femoral, veia papilítea, veias tíbias posteriores, veias tíbias anteriores e a veia safena. Então, assim, essas veias, elas são responsáveis em transportar o sangue novamente lá para o nosso coração. Então, quando o nosso coração bombeia sangue, né, como eu acabei de comentar, esse sangue ele sai pelas artérias até chegar nas extremidades. Quando chega nas extremidades, então ele vai retornar por essas veias. Então, essas veias, a função delas é fazer com que o sangue que o coração, que foi bombeado até aqui, até as extremidades, que ele retorne de novo ao coração, certo? Então, ele precisa retornar de novo ao coração. Então, essa é a função do sistema circulatório, das veias, né? Fazer com que o sangue venoso retorne ao coração. E retornando ao coração, lembra que eu acabei de comentar com vocês que esse sangue vai ir para os pulmões, ele acaba indo, percorrendo os pulmões? Então, é o seguinte, se esse sangue está tendo coágulo, ele não vai conseguir chegar aos pulmões, certo? Não chegando aos pulmões, pode ocorrer alterações pulmonares também, tá? Por isso que a trombose venosa é considerada uma doença gravíssima, é uma doença grave e tem que ser tratada como urgência e emergência, certo? Por causa que a pessoa pode ter alterações respiratórias, tá? Então, muito, 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 muito importante cuidar, né, em relação ao sistema circulatório. Qualquer sintoma que houver, inchaço, cianose, então é importante já procurar urgentemente um médico, certo? Muito, muito, muito importante. Aí, assim, turma, em relação às indicações e contraindicações da reflexologia podal, então, as indicações são prisão de ventre, alteração da pressão arterial, constipação, dor na coluna, labirintite, cálculos renais, asma, hipertensão, colesterol, tireoide e inchaço nas pernas. Então, essas são algumas indicações. E também tem as contraindicações. Então, quais são as contraindicações de reflexologia podal? Casos de pessoas com diabetes que apresentem machucados nos pés, então é contraindicado, porque, como eu comentei com vocês, paciente que tem diabetes, se tem já alterações nos pés, então ele também já não vai ter uma resposta em relação ao estímulo da dor que vai ser gerado de pontos de pressão, então também é contraindicado. Mulheres em gestação, certo? Pessoas que fazem uso do marca-passo, pessoas em processo de alergia na pele ou dermatite também, e pessoas que apresentem varizes expostas, trombose ou fraturas. Então, essas são as contraindicações no caso de reflexologia podal. Então, assim, turma, eu vou falar a ordem para vocês em relação ao início do tratamento e a técnica, e aí no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, eu já vou gravar com a técnica de reflexologia podal, certo? Uma videoaula. Então, primeira coisa que a gente deve fazer, posicionar sempre o paciente confortavelmente, de modo que ele possa relaxar, limpar os pés do paciente com lenços umedecidos para refrescá-los e retirar as impurezas, secar com uma toalha de mão, né, ou de tecido, efetuar a rotação dos pés a partir do tornozelo, então isso aí é muito importante, eu vou explicar para vocês o porquê de cada um desses movimentos, efetuar a rotação dos dedos, tendo cuidado para proteger as juntas, né, as articulações, puxando levemente a seguir. Rotacionar o hálux para aliviar a rigidez do pescoço,
relaxando ainda mais o paciente e auxiliando no retorno venoso. Não utilizar nenhum tipo de creme, então, assim, não é o creme que vai fazer a diferença na técnica da massagem, certo? Então, é os pontos de pressão. Aqui, então, é importante sempre colocar uma toalhinha, uma almofadinha baixinha, para posicionar o pé do paciente para vocês. Vocês precisam estar nessa posição porque vocês precisam manipular. Então, como vocês vão fazer a mobilização do tornozelo, então tem que estar livre essas articulações para vocês poderem mobilizar. Então é importante colocar bem embaixo, entre o tornozelo e a parte do calcanhar, uma toalhinha enrolada, uma almofadinha pequena, só para vocês poderem trabalhar com os pés dos pacientes, certo? Então, aqui são alguns pontos, né, que a gente vai estar trabalhando, que eu já vou mostrar para vocês na videoaula prática, na terceira parte. E, dentre as técnicas básicas, utilizam-se basicamente os dedos polegar e indicador com fricção ou movimento de minhoca. E a direção deve ser do calcanhar para a ponta, lembrando que a parte dos dedos a ser usada é a polpa e não a ponta, então não é a ponta dos dedos. Até porque, inclusive, tem a questão das unhas compridas, né? Quem costuma utilizar unhas compridas, então acaba machucando. Então, para não machucar, a gente utiliza a parte articular dos dedos, tá? Quanto à pressão, a pressão a ser reutilizada é suportável pelo paciente, devendo ser firme, então a gente vai fazer uma pressão firme, mas não tão exagerada, ou seja, não é para ir com gosto demais no pé do paciente. Então, vai de acordo com a pressão que ele suportar a dor, certo? Então, não é para causar desconforto nem dor intensa. É para estimular aquele ponto numa pressão que seja suportável para o paciente, certo? Então, ó, esse é o movimento de minhoca, né? Então, é um movimento que a gente executa com os nossos dedos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês bem certinho como que faz. E aqui é mais ou menos a sequência, né, que a gente realiza. Então, a gente realiza movimentos de mobilização, primeiro mobilização articular, então daí a gente vai mobilizar tornozelo, a gente vai mobilizar a região do hálux, as falanges, todas as falanges, enfim, para depois iniciar a massagem, né? Então aqui a figura 1, 2, figura 3 e 1, 2 e 3 tem a parte de mobilização, aqui a parte 5 também, e aqui já tem as manobras, então tem manobras que vocês podem executar, manobras circulares, né, geralmente para estimular os pontos do intestino, para soltar o intestino, então tem alguns pontinhos exatos. Aqui também estimula o sistema linfático, então a gente vai estar abrindo as linfas, que é bem legal também para reduzir edemas, reduzir inchaço, né? Aqui a gente tem a região da coluna, que eu já vou explicar para vocês, a região da coluna, começando pela região cervical até a região lombar. E aqui também estimula o retorno venoso, né, do sistema circulatório. Então, essa é a sequência, uma sequência básica, né, da reflexologia podal. E aqui estão os pontos, então tem todos os pontos que tem as numerações. Então, desde a região do cérebro, mastoide, dentes, glândula pituitária, nariz, pescoço, olhos, ouvidos, ombro, sistema respiratório, tireoide, pulmões, estômago, duodeno, pâncreas, fígado, vesícula biliar, sistema digestivo, suprarrenais, os rins, a uretra, bexiga, intestino delgado, apêndice, válvula iliocecal, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, o reto, coração, baço e também órgãos genitais, certo? Então, esses são os pontos, cada um dos pontos. O que vocês devem fazer? Então, assim, quando vocês estiverem com os pacientes de vocês vão ter um mapinha, né? Então, eu vou mostrar para vocês um mapinha mais completo sobre reflexologia podal. E aí, nesse mapinha, vocês vão fazer uma análise. Como? Como que a gente vai analisar os pés dos nossos pacientes? Pelo grau de sensibilidade. Então, assim, vocês precisam estimular todos os pontinhos.
independente do paciente, né? Claro, se tiver contraindicação, daí vocês nem realizam massagem, certo? Mas se o paciente chegou lá para vocês, vocês observaram que não tem nenhuma das contraindicações que eu comentei, então vocês vão estimular todos esses pontos, né? Por isso que acaba a massagem durando geralmente 1 hora, certo? Então acaba durando 1 hora. Vocês vão estimular cada um desses pontinhos nos pés dos pacientes de vocês, e o que que vocês vão observar? Geralmente, quando o paciente relata para vocês, olha, nesse ponto está doendo um pouquinho, está doendo um pouco mais. Aí vocês conferem, vocês podem ter essa fichinha com vocês podem deixar impresso, vocês podem e devem estar conferindo sempre, tá? Então, deixa a fichinha de avaliação do lado enquanto vocês vão fazendo a palpação e já fazendo a massagem, lembrando do movimento, certo? Que, ó, a gente dobra aqui o dedo e pega essa região aqui da falange, certo? Da articulação. Então, assim, a gente vai se basear pela sensibilidade daquele ponto. Então, quanto mais sensível tiver aquele ponto, significa que está tendo alguma alteração, certo? Então, é assim que a gente se baseia em relação à reflexologia. Em alguns pontinhos, vocês vão sentir como se fossem o que são chamados popularmente de nós, os nozinhos, o famoso nozinho, que dá a impressão que está um nozinho no pé. Então, esses nozinhos, vocês vão ver que parecem, às vezes, com carocinhos e tal, vocês vão massageando, aí o que que eu aconselho? Quando vocês sentirem que o paciente está tendo muita dor naquele ponto, aí vocês massageiam com a ponta do polegar mesmo, dos dedos, só que de um jeito bem suave, daí não exerce tanta força, porque aí vai soltando, né? Movimentos assim, se vocês fizerem assim, já vai soltando, certo? Conforme a sensibilidade. Então, vocês vão massageando, estimulando e trabalhando a reação à dor, né? Então, é através da reação e sensibilidade da dor que a gente vai conseguir identificar quais pontos que estão apresentando algumas alterações. Aqui tem outro exemplo de mapa, né? Então, aqui tem a região intestinal, então aqui são já por imagens. O intestino como vocês podem ver, ele se localiza nos dois pés, certo? Então, tem pontos do intestino nos dois pés. Então, o que que a gente aconselha? Que vocês façam a massagem começando, né, pela parte do pé direito e terminando no pé esquerdo. Então, começa pelo intestino do lado direito e termina do lado esquerdo, que aqui vai pegar no lado esquerdo o ponto já da região anal. Então, quando vocês fazem esse movimento, vocês vão estar estimulando para que o intestino do cliente tenha um melhor funcionamento. E aqui estão os outros órgãos, então tem o fígado, também tem pâncreas, então o pâncreas, como vocês podem ver, pega parte do pé direito e parte do pé esquerdo. O fígado, assim como o nosso fígado se localiza no nosso lado direito, no nosso pé também é a mesma coisa, então está localizado o pontinho do fígado do lado direito. Estômago acaba se localizando mais para o lado esquerdo, mas também do lado direito, mas mais para o lado esquerdo do que do lado direito. Aqui o coração acaba sendo mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Então, todos os pontos estão relacionados, né? O lado direito e esquerdo está relacionado também com cada órgão, né? O lado em que é mais predominante. Bem aqui, ó, no contorno dos nossos pés, como vocês podem ver aqui, esses pontos são os pontos da coluna. Turma, esse ponto, todos os pacientes vão ter um pontinho ou outro que está um pouquinho mais dolorido. E os pontos da coluna é muito interessante, porque quando o paciente relata dor, ele sente na mesma hora que essa dor se reflete na região da coluna. Por exemplo, o paciente tem lombalgia, então ele vai apresentar dor na região lombar, geralmente L4, L5. Então, aí vocês já localizam aqui na região bem no meio, né, dos pontos da coluna, vai estar a região lombar, né, L4 e L5. Certo, turma? Então, assim, essa foi a nossa segunda parte. E a terceira parte eu vou enviar para vocês, fazendo, então, já realizando a técnica. Beleza? Então,
É isso aí, turma.